Quero falar sobre um tema hoje que é talvez um dos temas que eu tenha mais profundidade do ponto de vista acadêmico e pesquisa, né? Afinal de contas foi o tema da minha dissertação de mestrado, que é liderança. E eu acho engraçado, né? Assim, muita gente tem falado deste livro aqui, né? A Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab. Se você não sabe quem é o Klaus Schwab, é o fundador do Fórum Econômico Mundial, né? Ele é o fundador, presidente, e é aquele senhor calvo que sempre está lá nas entrevistas, né? O ano passado, 2019, quando teve a primeira viagem internacional do presidente da República atual no Brasil, e teve aquela polêmica, né, que ele tinha 40 minutos para falar e só falou 7, enfim, depois respondeu algumas perguntas. Aquele senhor é o Klaus Schwab, aquele senhor que estava lá fazendo perguntas é o Klaus Schwab, né? E neste livro aqui, A Quarta Revolução, eu tenho visto que todo mundo fala da questão das rupturas, né, que a tecnologia está trazendo para o mundo, fala muito das questões, né, do que vai acontecer com a inteligência artificial. Esse livro fala, né, da fusão do mundo físico, biológico e digital, que é o que marca, né, a quarta revolução industrial. As outras três a gente pode discorrer outra hora, mas essencialmente o livro fala disso, até porque o nome dele é isso. Mas o que eu não ouvi até hoje, né, esse livro é de 2016, hein, e até hoje eu não vi gente falando de uma questão que o Klaus Schwab traz aqui muito forte para mim, que é sobre liderança. E olha que o Klaus Schwab ele recebe todo ano lá no Fórum Econômico, lá em Davos, ele recebe lideranças do mundo todo, né, lideranças políticas, religiosas, empresariais, enfim, pessoas expoentes na sociedade. Ou seja, o cara está lidando com lideranças no mundo e não é de hoje, porque o Klaus Schwab acho que tem mais ou menos 70 e poucos anos, e ele criou o Fórum Econômico lá no final dos anos 60, né? Ou seja, ele já está há um bom tempo lidando com isso. Mas olha o que ele fala, né? Olha a visão que ele traz sobre a liderança no mundo atual. Eu vou ler para vocês aqui, tá? Ele diz o seguinte, ó. Acredito que os níveis exigidos de liderança e compreensão sobre as mudanças em curso em todos os setores são baixos, quando contrastados com a necessidade, em resposta à quarta revolução industrial, de repensar nossos sistemas econômicos, sociais e políticos. O resultado disso é que, nacional e globalmente, o quadro institucional necessário para governar a difusão das inovações e atenuar as rupturas é, na melhor das hipóteses, inadequado e, na pior, totalmente ausente. E aí ele vai continuar dizendo do perigo que representa, né, essa liderança que não está conseguindo, de fato, liderar o mundo aí, né? A gente tem visto, inclusive, olha aqui, hein, tem vários estudos aí falando sobre fenômenos de psicopatia, narcisismo, sadismo, maquiavelismo, é a tétrade sombria da liderança. Ou seja, a gente não está tendo aí no mundo lideranças expoentes que saibam conduzir o mundo atual com todos os seus desafios. E aí eu queria trazer também para este vídeo uma fala do Yuval Harari, né, que quando esteve no Brasil participou do programa Roda Viva, e ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, né? O Yuval Harari escreveu o Sapiens, né, que é este livro aqui, que fala da história da humanidade, é um livro que vendeu aí milhões de cópias no mundo todo, e depois ele escreveu também o Homo Deus, né? Eu particularmente gostei mais do Sapiens, achei que ele resgatou de um jeito muito... A forma como ele escreve é muito legal, né? Então ele resgatou de uma forma muito bacana, até ele explica isso no Roda Viva, porque ele fala que ele leu muito ficção, né? Então ele consegue dar uma narrativa sobre a história de um jeito muito gostoso de ler. E ele também escreveu as 21 lições para o século XXI e tal, que está aí rodando também, vendendo pra caramba esse livro, né? Mas ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Vamos ver que é uma resposta que ele dá em relação à pergunta que foi feita pela Cláudia Costin, e eu queria que você prestasse atenção nesse trecho que ele fala. Eu já volto, tá? But of course, just educating yourself is not enough. Then you need to organize yourself with other people to make a political change. Now, I don't think that individual action can do that. There are lots of people who, like they just write posts or something and on Facebook, and it's important to some extent. But ultimately, politics is always about organization. 50 people who are members of an organization that cooperates are far more powerful than 500 people
who was just individuals doing, each one is doing something. Bom, o que ele fala nesse trecho que eu acho muito interessante, né? 50 pessoas reunidas numa organização que coopera tem mais poder do que 500 pessoas. E eu acho que isso é o ponto importante, né? Para a liderança. A liderança seja capaz de fato fazer as pessoas cooperarem. Porque o que a gente está vendo no mundo hoje é as lideranças fazendo as pessoas brigarem, criando narrativas distorcidas, abusando do uso de fake news, disparando mensagens que não tem nada a ver, isso disseminado principalmente na política, mas em vários outros setores. E a gente tem visto que as lideranças que não estão contribuindo para que a gente coopere, né? E essa fala do Harari é muito interessante para mim porque eu participo de associação, a ANEFAC, a Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Eu sou voluntário lá, trabalho como vice-presidente de capital humano, promovo as pautas que tem a ver com liderança, gestão de pessoas, carreira. Ano 2019 a gente fez uma pauta extensa com encontros sobre carreira para discutir as questões de impacto que tem na carreira dos indivíduos hoje, com esse mundo totalmente tecnológico, né? E eu acho que este elemento é um elemento importante, a gente pensar na cooperação. Como é que a gente, através de associações, através de grupos de WhatsApp, por que não? Eu participo de alguns grupos que discutimos neurociência, discutimos inteligência emocional, discutimos psicologia, psicanálise, né? Psicologia econômica, enfim. Como é que através disso a gente consegue cooperar, né? E cooperar não significa ter uma visão única de mundo, significa ter uma visão compartilhada de mundo, né? Construída a 4 ou a 100 mãos que seja. Mas você precisa ter este espírito de cooperação para que a gente consiga, de fato, superar os desafios que o mundo nos apresenta atualmente. E o elemento da liderança é muito importante. Mas também não adianta a gente pensar num salvador da pátria, o salvador da pátria, aquele líder, né? Maravilhoso, lindo, que vai resolver nossos problemas. Não vai. Aliás, eu até recomendo a gente ler outro livro também que é muito importante, que eu vou deixar aqui, né? Grande Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu. É um livro profundo que vai falar sobre a questão de quanto as pessoas delegam a sua própria psique para a liderança, né? Esperando um salvador. Isso não vai acontecer, o mundo é mais cruel do que isso, ele é mais complexo do que a gente gostaria que ele fosse. E também tem um outro livro que eu queria trazer para vocês aqui, que é este livro aqui, do Manfred Katz de Vries. O Manfred é um economista e psicanalista. Então ele fala, por exemplo, da tétrade sombria da liderança, né? Aquele elemento que reúne sadismo, maquiavelismo, psicopatia, né? E sadismo. Olha só, né? A liderança com vários elementos de doenças mesmo, e o quanto isso pode prejudicar. E também eu queria trazer um outro livro aqui que eu acho muito legal, vale a pena a gente falar, que é este daqui, ó. Este aqui, ó. Why So Many Incompetent Men Become Leaders, né? How to Fix It, do professor Gamorro, né? Este livro vai falar sobre excesso de confiança, narcisismo e psicopatia. Muito presente nas lideranças. Então, o que eu queria trazer aqui neste vídeo, né? É a gente pensar, de fato, o que a liderança está contribuindo e como a gente consegue perceber bons líderes na sociedade para que, de fato, eles ganhem, né, relevância e, de fato, consigam conduzir os grupos para a cooperação e não para a guerra uns contra os outros. Mas como é que a gente constrói uma visão de mundo compartilhada, né, verdadeiramente democrática, inclusiva, apesar de diversa, porque não há como ser diferente, e isso é um grande desafio que nós temos, muito mais na minha visão do que o desafio da 4ª Revolução Industrial, que é essa fusão do mundo físico, biológico e digital. Acho que o grande desafio da humanidade não é tecnológico, ele é de fato humano. Como é que os valores humanos emergem na população e nas lideranças para que a gente consiga ter uma visão de mundo realmente inclusiva, né? E realmente que faça a gente ser de fato cada vez mais humanos. Esse é o grande desafio e eu queria que você pensasse sobre isso, tá bom? Bom, lembrando que
dia 14 de março, agora, daqui a 15 dias, a gente vai ter a primeira turma do curso Inédito Viável, módulo 1. Se você entrar no site www.oineditoviavel.com.br, clica lá em serviços, depois você clica em cursos, e aí você procura lá o Inédito Viável módulo 1, faça sua inscrição e venha discutir um pouco mais sobre os temas aí que a gente tem trabalhado nessa metodologia do Inédito Viável, e conhecer um pouco também do meu trabalho. Se inscreva no meu canal, o Inédito Viável, lá no YouTube, também no Instagram e no Facebook, e dá aquela força para a gente continuar tendo condições de fazer conteúdos aprofundados para você, para sua carreira, para sua vida, enfim. Eu acho que o conhecimento, quando compartilhado, ele se torna forte, né? E a gente tá com um mundo aí de muita porcaria e muito fake news e nada com profundidade. Eu acho que a gente tem espaço aí para conquistar um público desde que a gente faça um trabalho sério, aprofundado, sem promessas fáceis, né? Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Estamos por aí, a gente se fala. Valeu!